Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Seja bem-vindo aí à TCC, né? Então, nosso horário aí da disciplina de TCC, certo? Na semana passada eu estendi a relação da atividade TCC, que eu pedi a vocês que vocês me encaminhassem a primeira parte, né? Envolvendo o título, envolvendo a introdução, envolvendo, né, a fundamentação teórica, tá certo? Envolvendo a metodologia e a bibliografia, tá certo? Para ser bem exato, eu não consegui ler o trabalho de todos, certo? Não consegui ler, né, me empenhar no trabalho de todos. Então, para não ficar, né, falando somente de alguns, então, o que que eu decidi, certo? Decidi. Na aula de sexta-feira, né, a gente engloba todo mundo, tá certo? E na aula de hoje eu vou falar sobre as apresentações, certo? Abordar sobre como é que é o comportamento de apresentações de trabalhos acadêmicos, né? Então, vou trazer uma abordagem sobre esse tema, lembrando que alguns trabalhos, né, TCC foram, vão ser apresentados na semana da energias renováveis, tá certo? Então, passando essa semana a próxima, né, então já temos algumas apresentações. Então, devido a isso, né, eu achei que melhor seria a gente abordar nesse aspecto, né, como é que seria o respaldo de apresentações envolvendo esse tema para tirar, né, algumas dúvidas, caso alguém tenha, né, como é que seria relacionado a apresentações, certo? Deixa eu colocar aqui, né, nessa abordagem. Então vamos lá, né? Então, hoje, né, eu fiz exatamente alguns slides, voltado aí de como que seria a relação de uma apresentação acadêmica, né? Então, trazendo nesse intuito, né, de tentar aprimorar, né, vocês e a postura de vocês para uma apresentação acadêmica, eu trouxe alguns pontos aqui que a gente poderia debater, né, nessa relação relacionado com esse tema, certo? Pulando essa parte aqui. Aqui é só o resumo da última aula que a gente abordou, que foi metodologia, também vou pular isso aqui, certo? Então, o objetivo da aula de hoje é exatamente compreender e aplicar corretamente os elementos gráficos e formais, né, em termos de execução do trabalho acadêmico, né, principalmente para trabalho de TCC, né, conforme as normas institucionais, né, e da BNT. Né? O que será explanado? Então, no termo de coleta de dados, né, tipo de coleta de dados, registro de dados, né, então, relacionado aí com a apresentação. Né? Então, a omissão, né, da redação científica pelo autor e consecutivamente, né, do orientador em obedecer aos padrões gráficos de formatação, né, e exibição pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, requer algumas padrões, né, de científico de apresentação. Então, uma das apresentações, né, relacionadas, né, de como é que isso pode ser relacionados, exatamente a redação científica, né, a formatação de tabelas e quadros, certo? Isso deve ser bem expresso, né, como é que isso aí vai ser apresentado, certo? E o uso, né, de vamos dizer assim, vamos deixar bem claro, né? Como é que isso pode ser formatado para deixar bem visível, né? Uma das relações de qualquer trabalho, né, é você trabalhar com tópicos, né? Mostrar essa relação de tópicos mais sucinto na apresentação, né? Então, como o Jaelso perguntou, né, na semana passada, né, que normalmente uma das dificuldades
do encontro, do último encontro que teve, né, foi exatamente mostrar, né, a escrita, né, o material escrito, né, para a plateia, né, que ficou muito pequena. E aí uma das formas de você minimizar, né, esse impacto é trazer tópicos, né? E esses tópicos, né, bem visíveis, né, para que a plateia, né, ou quem está acompanhando possa acompanhar, né, os trechos que você está abordando, né? Então, uma das partes exatamente é a redação, né? Essa redação ela tem que ser uma linguagem, né, fácil, né, um português visível, né? E que não que o apresentador ele não fique preso, né, à leitura, tá certo? Então, ele não fique preso à leitura, né? Utiliza aí a norma culta, porém não fique preso à leitura, certo? Deve ter uma estrutura dissertativa, né? A relação da apresentação desse trabalho, certo? E aí, ó, não deve estar redigido, né, de forma poema, né, em termos de verso ou narração, certo? E nunca deixe de dar um título à redação, certo? Porque o importante é que você dê, né, um título, né, mesmo que o título da apresentação que você vai fazer, né, em evento seja diferente do título do TCC, né, mas é interessante que você dê foco, né, àquele título que está sendo apresentado. Aí uma coisa que eu trouxe aqui, exatamente na parte de redação, né, não são adequados, né, desabafos pessoais, né, eu, quando o trabalho está sendo apresentado lá, né, e aí você começar né, o que desabafa aqui, né, o trabalho, eu gostaria que o trabalho fosse dessa maneira e não aconteceu, né, evitar essas coisas, né, porque assim, o trabalho é acadêmico, né, então o trabalho acadêmico, quando você traz, né, palavras, né, jargões, né, que não são acadêmicos, né, e aí para uma plateia, né, que está ali observando, né, e apreciando o seu trabalho acadêmico, pode ficar, né, trazer uma característica, vamos dizer assim, né, feia, né, para um trabalho que está sendo apresentado, né. E aí que você começa a trazer palavras e desabafos pessoais, né, que o seu trabalho, né? Deu muito trabalho essa minha pesquisa, né? E aí trazer algumas palavras que não seja, né, aconselhável, né? Possa ser que dê um aspecto, né, a, ao seu trabalho acadêmico, né, que não seja, né, um perfil que você queira, né? Então, uma das formas é que você não traga desabafos pessoais, certo? Claro, isso são sugestões, certo? Você pode trazer aqui, né, dar ênfase, né, a como é que foi desenvolvido o seu trabalho, né? Quais são os passos, né, que você aconselha que possa ser desenvolvido em qualquer trabalho acadêmico, né? Exatamente para dar ênfase, né, à plateia, né, como é que foi o desenvolvimento do seu trabalho. Então, exposição de fatos, né, da vida particular do autor, né, ironia, conversa com o leitor, né? Então, essas coisas, né, seria interessante que não trouxesse, tá certo? Tá bom? Aí aqui é uma relação das sessões, né, abordadas aí para fazer a relação do trabalho, né, a apresentação do trabalho, certo? Que é a sessão, né, primária, né, normalmente você pode atribuir em termos de sessões
eu ver só aqui, fazer a ponteira, né? Só um minutinho. Então, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Como é que ficaria aqui? Estou querendo botar aqui a ponteira, né? Então, nesse caso aqui, ó, normalmente seção primária começa com um número só, né? Seção secundária são subseções, né? Então, seção terciária, seção quaternária, seção quinária, né? Isso vai depender muito dos parâmetros que você está apresentando, né? Então, o comportamento dessas apresentações do trabalho, tanto o trabalho escrito como o trabalho de apresentação, certo? É interessante que você trabalhe com sessões para dar um parâmetro de organização do evento que você está fazendo, né? Então, isso é interessante. E aí, nessas sessões, né, em termos de apresentações, o número empregado normalmente são números algarismos, né, árabes, ou numéricos, certo? Isso são cabíveis, né, nas apresentações, certo? E dá um respaldo de organização. Aí, indicativo de seção é alinhado à margem esquerda, né, precedendo o título e separado por um espaço. Né? Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária. Ah, o indicativo das seções primárias deve ser grafado em números inteiros a partir de 1. O indicativo de seção secundária, né, é constituído por indicativo da seção primária, a que pertence e seguido do número que se for atribuído na sequência do assunto, separado por ponto. E aí alguns elementos são indicados para não ser utilizados, como hífen, né, travessão, né, ou qualquer sinal após o indicativo da seção, né, ou de seu conteúdo, né, não são aconselhados, né, nas sessões. Todas as sessões devem conter um texto relacionado com esse texto, né? Então, logo, aqui é um exemplo, né? Por exemplo, aqui, seção primária, e tudo em maiúsculo com negrito. Então, deve ter um texto, né, em maiúsculo com negrito, certo? Seções secundárias, né? Então, só maiúsculo, não sem negrito. Né? Seções terciárias, né? Inicia somente com maiúsculo, né, e com negrito. Seções quaternárias, inicia-se com maiúsculo e sem negrito. E seções binárias, né, inicia-se com maiúsculo, sem negrito e sem itálico. Relacionado aí com as equações e fórmulas, né? Normalmente você vai apresentar aí, alguns trabalhos têm equações, alguns trabalhos têm fórmulas, né? Envolvendo, por exemplo, o trabalho do Jaelson, ele tem equações e fórmulas. Então, na apresentação desse tipo de trabalho, é interessante que você coloque ele, né, por extenso, né? Coloque também ele no texto e traga, né, essa fórmula logo em seguida, certo? Então, no caso aí, ficaria como exemplo mais ou menos dessa maneira aqui, né? Você vai ter a equação por escrito, né, trazendo, né, no texto, aqui, ó, por exemplo, este método executa um procedimento radical, pois são elevadas em considerações apenas as regiões de maior possibilidade. Entre os possíveis valores da variável, né, que o modelo é babá, expressa na equação 3.12. Aí você bota a equação, né? E aí, do lado direito, né, mais extenso, o número que corresponde àquela equação. Em termos de ilustração, também isso é importante, você trazer tanto no texto, né, e logo em seguida as ilustrações, né, no caso aí se for mapa, figura,
quadro, né, tabela, etc., né, você trazer o título, né, além do título, trazer também o número daquele título antes, certo? Então, no caso aqui, você vai ter aí a ilustração, certo? Nesse caso aqui, é uma figura em termos de gráfico, então é um gráfico, certo? E aí você vai colocar o título do gráfico, né? Se esse gráfico é seu, né? Não necessitaria, né? Dependendo da apresentação, dependendo de onde você vai apresentar, né? Para o TCC não precisa colocar aí, né? De autoria própria. Mas depende de onde vai apresentar, não, dependendo do evento, alguns eventos exigem que você coloque aí a autoria própria, né? Então você vai colocar aí autoria própria, né? Logo embaixo, que é a fonte, e o título em cima, certo? Pois não, Eduardo? Mestre, boa noite. Boa noite a todos. É porque no template do artigo científico, a, a a questão da figura aí, né? Não somente da figura, como quadro, ele manda do mesma formatação, né? Do lado esquerdo, e ele orienta que, por exemplo, aí tem coordenação do, Do cadê? fluxo, né? Coordenação do fluxo de produtos. Pronto, essa parte aí era em itálico, se eu não estou equivocado. Pronto, vamos lá, né? Deixa eu abrir lá o template do TCC, né? Porque o E template da apresentação da semana é diferente. ah, o da apresentação é dessa formatação aí, então. Pois é, vamos lá. Porque assim, o que é que está acontecendo, né? Do TCC, o que é que a gente orienta, né? Aquela formatação ali é somente do trabalho escrito, certo? Somente do trabalho Certo? escrito. Do template da apresentação, né, que você vai apresentar lá para o TCC ou para o evento, né, é diferente, certo? É diferente. Ah, entendi. É Tá certo. diferente. Porque, assim, para o TCC, a gente não ficou preso a um modelo específico. Ah, tem que seguir esse modelo. Não, a gente não ficou preso a ele, certo? O que ficou preso foi somente o modelo escrito, né? Ficou preso ao modelo escrito. Do caso do encontro, eu preciso abrir lá do encontro da energia renovável e ver como é que ficou o template. Eu não sei, né? Eu não sei, certo? Eu É, não como sei. eu tô terminando a revisão da minha a revisão bibliográfica e tudo, né? Que é um trabalho extremamente meticuloso, né? Aí quando eu vi agora a identificação do quadro, da figura aí, né? Aproveitando, professor, a oportunidade, a fonte do quadro, né? Porque é onde a gente coloca a parte textual, né? Que é diferencia da tabela que é com número. A fonte, eu posso trabalhar numa fonte 8, qualquer número, tem um tamanho padronizado. Pronto. Para o nosso TCC, né, o nosso modelo, a gente deixou um padrão, né, a gente padronizou, certo? Para o nosso. Vou só abrir aqui para lembrar qual foi, né? Eu não lembro de qual, né, mas a gente padronizou, certo? A fonte em si. Não, mas a fonte dentro do quadro, Pois é, dentro do quadro, né? certo? Deixa eu só abrir aqui, deixa eu abrir aqui. Eu não lembro de qual, não lembro. Para ser bem exato, eu não lembro. Hum, deixa eu ver aqui. Tabela e quadros. Título, blá, blá, blá. Ó, ele fala aqui do seguinte, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tabela, figura, título. Ah,
Ó, ele diz aqui o seguinte, ó, a gente colocou aqui em termos de padrão, né? Ah, ele fala só do título, né? O título explica a figura, blá, 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 blá. A fonte do título da figura deve ser a mesma utilizada no texto, no caso 12, né? O espaçamento 1,5 entre o número e a figura, o título de sua identificação, blá, 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 blá. E aqui, não tá, não tem mesmo, tem razão. Não tem uma fonte, né, para dentro da figura, né? Não tem, né? É mesmo, a gente não padronizou isso. É porque Mas, isso de uma certa forma ajuda muito, porque, tipo, na minha metodologia, né, no meu trabalho, eu trabalhei com quadros, né, hum, para facilitar o resumo, né, de vários e vários trabalhos que a gente estudou e fez a colocação. Mas sempre quando a gente coloca no quadro as informações, a gente tem coisas que a gente não pode suprimir, né? Então, de uma certa forma, o quadro ficou grande. Aí hum. o professor Rafael ficou preocupado, falou, Eduardo, conversa com o Rafael, com o Flávio, porque quanto à questão do tamanho, porque ele também ficou na dúvida do teu tamanho dentro do quadro. Aí eu disse, professor, eu vou trabalhar com a fonte 8, Menor, né? né? Eu tentei trabalhar com a fonte 10, mas aí ficou aquela coisa do quadro ficar dividido em duas folhas. Aí ele orientou para ficar tudo numa folha só, né? Aí eu consegui fazer isso quando eu diminuí para a fonte 8. Quando eu consegui trabalhar com a fonte 8, aí deu tudo direitinho. E Mas, mas tá vamos uma boa lá, visual. mas é porque o teu quadro ele ficou, é, em termos da vertical, ele ficou grande na vertical ou ele ficou na horizontal grande? Não, ele tem que estar dentro do alinhamento da folha, né, das margens, tá? Do 3 à esquerda, 2 à direita, né? Hum. E dentro daquela da superior 3 embaixo 2 ele ficou tudo direitinho. Ele coube dentro de uma folha, tá? Dentro Coube dentro de uma de uma folha folha. no formato retrato, né? Exatamente, formato Ah, retrato, sem problema nenhum. Tá certo? Agora, certo. eu, justamente para que ele ajustasse tudo direitinho, para ficar tudo padronizado, eu trabalhei com a fonte 8. Ou seja, não foi um quadro com a fonte 8, outro com a fonte 10, um com a fonte 7. Não, tá todos eles com a fonte 8, para que pudesse ficar tudo Eu sei, padronizado. padrão, né? É. Assim, então, no caso aí, como a gente não padronizou o conteúdo dentro do quadro ou dentro da figura, né? Eu acho que não tem problema, porque a gente não padronizou mesmo, não. Não está nada escrito aqui padronizado. A gente padronizou somente o título, né? E, e a, e a fonte, né, de onde obteve, né? A fonte onde obteve. Eu acho que eu vou até colocar agora eu vou botar até uma observação, né? Que, no caso, a fonte dentro dos quadros, né, dentro do conteúdo, né, ficar a critério, né, deixar assim, ficar a critério da formatação do trabalho, né, para deixar bem aberto mesmo. Porque se fechar demais, aí pode acontecer isso, como você está dizendo aí. O quadro ficar enorme, né, pegar duas folhas, ficar quebrado, né, ter quebra de quadro. Exatamente. Não, graças a Deus eu consegui. Foi uma dor de cabeça do inferno fazer isso, mas a gente conseguiu fazer. Tá entendendo? Pois é, porque Porque, pode ser uma inclusive, preocupação mesmo. eu conversando com o professor Rafael, ele disse, Eduardo, você pode até antecipar o quadro, né, ou antecipar algum conteúdo para você fazer a arrumação, desde que não fique quebrado entre folhas, né? Fica uma visualização única. E é aí onde está justamente a questão do lapidar, né? Quando a gente vai terminando, aí vai ajustando, ajustando, ajustando. Eu mesmo eu já está com ar de louco já, os dois, né? A gente vai e volta, vê aí, encontra alguma coisa, conserta de novo, ajeita, não sei o que, aí feita, faltou alguma coisa. E toda vez que a gente olha, a gente quer alterar alguma coisa, mas senão a gente vai terminar enlouquecendo. Mas eu tava com essa dúvida de tirar com o senhor, e o senhor já ajudou bastante, né? Quando a gente já afinou essa situação aí, Pois graças a é, Deus, praticamente já está pronto.
Nesse caso aí, né, aí eu vou ter que reorganizar esse template e até colocar aí, né? No caso, o título a fonte, né, dentro dos quadros fica a critério, né, da organização. Porque aí cabe, né, cada um vai ficar, dependendo do tipo de quadro, cada um vai definir isso melhor, né, para melhor organizar, né? E nesse caso aí não tem mesmo não, ó. Que aqui diz o seguinte, ó, lendo aqui a parte, ele diz assim, ó, os autores devem seguir, né, no caso tabela é o quadro, né, os autores devem seguir os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas para citações, referências, quanto às imagens, toda forma de apresentação gráfica no trabalho deve ser classificado como tabela, quadro ou figura. Considera-se figura todo elemento que não se enquadra como tabela ou quadro, abrangendo, né, no caso aí, ó, não tem o elemento gráfico, né, é figura, né? Abrangendo, por exemplo, desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráficos, mapas, organogramas, plantas, retratos, demais imagens. As tabelas apresentam valores numéricos exatos, organizados em linhas e coluna, facilitando a comparação dos dados. Já os quadros expõem informações textuais ou categorias, também organizadas em linhas e colunas, permitindo análise e contraste de forma sistemática. O título da tabela ou quadro deve ser breve, claro e explicativo, sendo posicionado acima da tabela ou do quadro, alinhado à margem esquerda, né? Logo após a palavra tabela ou quadro, né? E com o gráfico numérico, né? Acompanhado do número correspondente. As tabelas ou quadro devem ser numerados, né, de forma sequencial, em algarismo árabe ou longo, né, em todo o texto. Aí é exemplo. A fonte do título deve ser a mesma utilizado no texto, e em negrito com espaçamento, blá, blá, blá. A fonte da citação, né, deve... Então, ele não deixa, assim, né, dentro do conteúdo, né, da fonte, dentro do quadro da tabela, né, fica a critério. Eu vou até botar aqui, né? Só um minutinho, né? Blá, blá, blá. Até botar aqui. A fonte, né? Dentro do preenchimento, né? Botar preenchimento da tabela ou quadro ficará a, a, a critério, né? Dos autores. Ou ficou grudada lá, do preenchimento. Ah, foi mesmo. Tem razão. A fonte do preenchimento da tabela, né? E aí botar, pronto. A fonte do preenchimento da tabela ou quadro ficará a critério dos autores. E o espaçamento, eu boto aqui o espaçamento simples, né? Porque aí simples. Não, tem que ser espaçamento simples, porque dentro da Porque aqui célula lá, se dentro da você célula. for botar o espaçamento maior, dana-se o quadro todinho. Exatamente. É, Sai toda a formatação. mas eu vou amarrar aqui só o espaçamento simples, porque aí a pessoa pode mexer, né? Querer ficar critério aí. Eu vou amarrar aqui espaçamento simples. Porque os demais, o espaçamento é 1,5, né? E ainda mais, eu vou botar aqui alinhado à esquerda, né? Professor, e o cuidado que tem que ter é que o título tem que ficar junto com a tabela ou imagem, ou gráfico, né? Não pode sair, tipo, o título numa página e o desenho na outra, né? Não, 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 não. Tem que ter esse comportamento. Sim, sim. Botar aqui alinhamento, né? Alinhamento. Alinhado. Eu acho que é alinhado justificado, né? Melhor, né? Eu deixaria aberto, professor. Deixa aberto, né? Ok. Deixa aberto, porque É, isso tem diretamente, está ligado com a formatação
da tabela. Aí É, eu digo isso porque quando a gente faz num canto e tenta colocar em outro, às vezes, por exemplo, template ele não aceita algumas formatações. Aí quando você faz isso, a gente configura toda a tabela, é um inferno. isso é verdade, é. Isso é verdade. E é o seguinte, depois de desconfigurar, para voltar, meu amigo, Nossa Senhora, é, é verdade. Depois que desconfigura para voltar. Aí pronto, aí eu botei aqui, ó. A fonte do título continua, deve ser a mesma, né, utilizada no texto, né? Espaçamento 1,5, a fonte do preenchimento da tabela ou quadro, né? Ou quadro de qualquer um, né? A fonte do elemento, que assim, eu vou botar aqui. A fonte do quadro, da tabela, ou né, qualquer um do elemento, ficará a critério dos autores. E espaçamento simples. A fonte de citação aí aqui, a fonte de citação deverá ser, né, sem negrito e com espaçamento simples abaixo da tabela ou quadro e alinhado à esquerda, né? E no caso aqui a fonte é 10, né? Fonte Arial 10, certo? Indicar a fonte quando a tabela ou quadro foi extraído de outra obra, né? Não indicar se for do próprio autor. Referenciar o documento consultado. Exemplo, aí aqui tem, né? Ó, por exemplo, esse aqui, ó, aqui tá Arial 10, né? Esse da tabela, né? Ó, certo? Então, deixar aí a critério, né? é porque aí é pouca informação. Pouca informação, exatamente, exatamente. Tem razão, tem razão. Aí aqui cabe, né? No seu caso, que é Cabe, muita cabe, informação, tem razão. cabe porque, inclusive, a preocupação aí é que a visualização, porque é número, né? É, Ela seja com uma qualidade melhor, né? sim, sim, sim. Vou botar aqui também na imagem aqui a fonte de citação, né? Então, só tirar daqui. Então, a fonte do preenchimento das figuras, interno da figura, a fonte do preenchimento interno da figura ficará a critério, né, dos autores. E o espaçamento, é que não vai precisar de espaçamento, né? Vamos aqui. É. Indicar a fonte quando a figura for extraída de outra obra, né? Quaisquer outras informações necessárias para esclarecimento da figura, como unidade de medida, símbolo, esclarecimento, que não forem incluídos na legenda, deverão ser acrescidos após o título, né? Por exemplo, figura, né? Aí, ok. Aí aqui, ó, no caso aqui, não pode estar quebrado, como o Jair falou, né? Teria estar junto, né? Assim, ó. Aí você viu que lá ela tá em itálico, Aqui está em itálico. Aqui é esse modelo itálico, né? Aqui certo? tudo bem, né? Agora na apresentação a gente não, vamos dizer assim, não amarrou, né? Na apresentação a gente não amarrou isso. A gente só amarrou aqui no trabalho escrito. Já porque o que é Então, apresentação. então Oi. na apresentação eu posso trabalhar com itálico também, sem problema. Pode ficar a critério de vocês, né? Ah, tá A- ótimo, tá ótimo. Aqui a gente amarrou, por que a gente amarrou aqui? Porque a ideia é a gente fazer um livro, né? E a gente deixar tudo padrão, certo? Na apresentação, não, claro, na apresentação a gente vai ter um modelo de slide, né? Tem um modelo de slide, mas a gente não amarrou como é que você vai apresentar a figura, a gente não amarrou como é que você vai apresentar, né, o quadro, isso não, certo? Ficou bem aberto, certo? Tranquilo, mestre. Porque a ideia aqui é a gente fazer um livro, né? É um livro, como é padronizado, então deixar no formato padrão, certo? Deixa eu ver aqui. A figura censurada mantém as taxas se o autor mandar assim, mas caso ele não tenha colocado nas.
manter como ele mandou, apenas cuidar com a imagem do paciente. Nesse caso, mas aqui, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui não vai ter, não. Esse aqui não. Deixa eu ver esse aqui. Deletar isso aqui. Imagens tiradas de pessoas também devem ter a taxa no rosto, considerando a proteção da identificação com respeito às imunidades, etc. Aqui tudo bem. É, Essa daí é importantíssima, porque é, é. inclusive eu já vi até problema por causa disso aí. Dá problema, dá. Isso aí é direito de imagem, né? Não pode não. A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível. Né, Seção legenda. Pronto. Essa parte aqui, ó, de seção de legenda, é o que exatamente eu estava mostrando lá para vocês, né? Lá, ó. Essa formato aqui, como é que ela deve ser apresentada, né? Seguindo exatamente esses norteamentos aí, certo? Aí aqui do trabalho escrito, né? O título deve vir, né? Numerado, com letra maiúscula, em negrito, justificado com a fonte, blá, blá, blá. Então, a gente dá exatamente essa norteação. Ok. Vou salvar aqui. Vamos apresentar aqui. Voltando aqui lá para as apresentações, um minutinho. Ó, estamos exatamente na parte das ilustrações aqui, ó. Eu estava. Não consigo apresentar aqui. Espera aí. Não estou conseguindo apresentar aqui no Google. Deixa eu ver, apresentar minha tela. Minha tela deu certo. Então, exatamente a parte das ilustrações, né? Ó, sempre que inserir uma figura no texto, sua legenda deve ser posicionada e com espaçamento, no caso aqui não é simples, né? Espaçamento do trabalho, quem está fazendo é espaçamento 1,5, certo? Então aqui já tem um erro. Para o título da figura, utilize fonte tamanho 12, certo? Isso é aquela parte da figura em si, né? Em negrito, e aí, no caso do trabalho escrito, ele deve ser, né, itálico, certo? E em negrito. Agora, da apresentação fica a critério de vocês aí, certo? Da apresentação propriamente dita, certo? Pronto. E se a fonte, né, de citação ele é tamanho 10, né? E aí a relação de fonte é negrito. Só corrigir aqui, então. Certo? Aqui está errado. Aqui é espaçamento 1,5. 1,5 entre as mesmas. Para título da figura, ok. Utiliza fonte de tamanho 12, né? Nesse caso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Título da figura. Ó, tá em itálico, né? Aqui negrito somente o título aqui, ó, figura 12, certo? Só que aqui, ó, ele não, a gente adotou que ele não é em negrito, somente itálico, né? Só corrigir aqui, então. Negrito seria somente o figura, né? Para o título, para o título tamanho 12 e itálico. Pronto.
Aqui tá no tamanho 10, né? Tá, tamanho 10. Ok. Aqui é só explicando, né? Tabela se diferencia dos quadros, apresentam informações tratadas estatisticamente, trata-se de uma forma mais discursiva, né? De apresentar informações das quais o dado numérico se destaca como informação central, né? Como eu falei da última vez, né? Tabela e quadro são diferentes, né? Quadro, ele traz informações textuais, certo? E aí, se alguma coluna tiver número, em algum canto tiver número, aí já passa a ser tabela, certo? Então, quando traz em termos de quantidade, passa a ser tabela. Quando é somente informações, é quadro, né? No teu caso lá, Eduardo, o teu é quadro, não é isso? Exatamente, mestre. Pronto. Ó, esse aqui, aqui é uma tabela, ó. Tem números, então é tabela, né? E em algum canto, se tiver, mesmo que tenha aqui, ó, Brasil, né, Norte, Nordeste, mesmo que tenha formações, né, por escrito, né? Se teve algum canto que teve número, já é tabela, né? Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Hum. Eu coloquei o número somente para ordenação sequencial do conteúdo. Não, então no caso aí é quadro. Ah, tá É certo. quadro. Porque você colocou o número só para sequenciar, né? Ele é só para Isso, exatamente. dar uma orientação, certo? É Isso, quadro. O perfeito. número lá, pronto, o número lá não serve para dar quantidade, né? Só uma Não, orientação. não, não. É quadro, é quadro. É quadro, certo? Professor, e quando o número for referente à data, pode se considerar quadro ainda ou pode ser tabela? Vamos lá. Se o número for para quê? Eu não entendi. Data, por exemplo, ano. Não, aí no caso aí também é quadro, né? Porque ele só é para identificando uma data específica. Ele não é uma quantidade, né? Ele não é É referencial, quantitativo. professor. Hã? É referencial. Pronto. É, É só referencial é, ao espaçamento do tempo, né? é quadro. Ah, entendi. Então é tabela só quando o número gerar. Quando o número for para quantificar, Isso. certo? Se ele servir aí somente para ordenar, como o Eduardo falou, né? Temporal, né? Ele não tem essa função de quantificar, então não é uma tabela, certo? É um quadro. Professor, no meu resultado, eu tenho um gráfico que o Lau gerou. Só que aí o gráfico, eu fiz um print dele e coloquei ele no trabalho. Aí, no caso, ele vira uma imagem, né? Qualquer gráfico aqui para nós a gente está adotando gráfico, organograma como figura, certo? Nomear como figura. A única coisa que vai ser nomeado diferente é tabela e quadro. O resto é tudo figura. Certo? Mesmo que seja um gráfico lá, a gente aí bota como figura. Exatamente para a gente minimizar essas diferenças. Certo? Aqui, ó, por exemplo, aqui é um quadro. Ó. Aqui é um quadro. Certo? Ó. O quadro só tem relações escritas. Certo? Só tem escrito. Data também cabe como quadro, né? Então, não tem a relação, não está relacionada aí com o padrão, né, de quantificação, certo? Professor, Oi. veja como foi importante se eu deixar a critério do autor, porque veja que ele arruma da melhor forma possível. Veja que, por exemplo, as duas primeiras colunas ele está trabalhando com centralizado. Exatamente, exatamente. E na parte do conteúdo, assim, de uma explanação maior, ele trabalhou com justificado para o quê? Para arrumar melhor e ocupar mais espaço, né? E para tu ver aí, ó, no caso aí, ó, nesse caso aí, ó, a escrita ele tá com espaçamento 1.5, viu? Ó? Ele não é um espaçamento simples, viu? Aham.
Porque aí Mas é pouca informação, né? E ele deu mais ênfase, né? sim, 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 sim. Mas foi boa no caso, essa liberdade do autor poder fazer a arrumação, porque ficou perfeito, assim, o quadro, ficou ótimo. Certo. E outra coisa que eu trago para deixar vocês bem à vontade, que assim, né? Na maioria das vezes, o que os artigos fazem, eles não querem, né? Por exemplo, que você feche o quadro, né? Por exemplo, vou abrir aqui, compartilhar com vocês para te tirar algumas dúvidas, né? Isso é geral, viu? Isso é geral. Não é só com vocês, não. Não é só aqui, não, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, professor, o meu eu tinha deixado todo fechadinho. Aí eu vi o modelo lá do apresentado que ele tá aberto, não tá com as É, coisinhas assim, é. a coluna. Aí eu disse, não, então se tá nesse formato, eu vou remodelar aqui o design. Aí eu Mas sabe mudei. por que a gente deixou nesse formato? Porque a maioria dos artigos, eles não querem que você feche o quadro, né? Ele não quer que você passe uma linha vertical, né? Nesse modelo, né? Por quê? Porque às vezes dificulta a informação ali, a leitura da informação, né? E aí, para minimizar esses ruídos, né? Eles querem que o quadro ou o quadro tabela fique somente com linhas horizontais, né? Me deu trabalho. Já me deu trabalho. Mas isso é fácil, Né, eu viu? sei, é só a questão lá da, da É, formatação lá, é só vir aqui. selecionar. Deixa eu ver aqui, é porque eu estou tentando tirar aqui, peraí. Parar aqui. Pronto, mostrou. Foi bom essa observação aí que eu já ia passar batido. É Ó, só ir lá no design da tabela. Quando você bota lá e ela já tem lá pronto. Não que você bota, ela já muda automático. mas você pode tirar aqui, ó. Aqui, ó. Você pode tirar ela aqui, ó. É, Nas exatamente bordas. aí. Você pode tirar aqui as bordas, né? Porque eles normalmente Isso. os coisas não querem bordas, certo? E nem preenchimento interno, né? Ele só quer mente a linha horizontais, exatamente para minimizar os ruídos, certo? Quer Então vamos dizer, lá, ó. professor, que então só Ó, vamos fica lá, só para a gente ver aqui, ó. Só para a gente ver aqui, ó. Se eu pegar essa aqui, a tabela aqui, ó, e vamos supor que eu coloque as bordas, né? Eu coloquei ela totalmente preenchida, ó. Certo? Ó. Como é que ela fica feia, ó? A apresentação dela, certo? E aí alguns, não sei se está dando para vocês visualizarem bem, né? Deixa eu ampliar aqui. tá. Ó. Aí, para evitar essas formatações, o que é que eles pedem, né? A maioria dos artigos, né? A maioria, né? Eles pedem que você deixe somente, né, as bordas internas horizontais, né? Então você exclui, claro, precisaram sem bordas, né? Opa, selecionar, deixar sem bordas e depois deixar somente as internas, as de baixo, as internas. Ó, ficaria mais, só assim, ó. Aí como dá outra leitura, né? Dá outra leitura. Claro, eu deixei isso aqui para visualizar, mas vamos lá, ó. Tirando essa parte aqui para visualizar. Foi importante a observação, professor. Eu ia passar batido. Né? Valeu mesmo. O que mais a gente pode abordar aqui, né? Que a gente estava abordando exatamente as apresentações de figura e gráfico, né? Tabela, né? Citações a gente já falou, né? Como é que deve ser apresentadas as citações. Pronto. E assim, isso aqui para o nosso trabalho escrito, né? Nosso trabalho escrito. Agora, para a semana, de energia renovável, o modelo é outro, né? O template é outro, certo? O, o da apresentação do TCC, né? Para a banca também fica a critério de vocês, né? A única coisa que está amarrada aqui somente é o trabalho escrito, certo? É o template do trabalho escrito para o TCC, ok? Deixa eu ver mais aqui. Pronto, isso aqui, ó, isso aqui, ele vai ficar aqui, né? Ele vai ficar à esquerda, né? Ele vai ficar à esquerda. Aqui está logo aperto, mas o ideal aqui, eu até seria totalmente à esquerda aqui, ó. Esse aqui seria o ideal, totalmente à esquerda.
Foi mais ou menos isso que eu fiz, professor. Nas minhas colas, Totalmente à eu botei bem à esquerda. esquerda. Totalmente à esquerda. É assim. É. É. Deixa eu ver mais uma informação aqui. Marcadores. Os marcadores são divididos em numeráveis. Blá, blá, blá. O texto anterior do primeiro marcador. 2 pontos. Foi o que eu acabei de relacionar lá. O espaçamento dos marcadores são recuados. Ok. O que eu achei mais assim, professor, que eu estava fazendo para entregar essa primeira parte que o senhor pediu, era a questão da referência. Porque lá eu vi que a gente tem que colocar em negrito, né? Uma. Não estou lembrado agora se o título ou a Pronto. revista. Vamos lá. Se a referência for um artigo, que você bota em negrito, né, dá destaque, é a revista. Né? Se for um artigo. Se o seu trabalho, a referência for um livro, ao que você dá em destaque é o título do livro. Depende do elemento que está sendo utilizado. Né? Por exemplo, o seu trabalho, você pegou lá uma referência de um trabalho de congresso, né? E aí você pegou de um ANAIS, aí o que você vai dar como referência é o ANAIS, né? Dá destaque. Então depende, né, de acordo com o modelo da ABNT, depende da fonte que você pegou, né? O modelo, né, que você pegou. Certo. Aí, professor, o acesso dele, eu peguei num periódico lá no Anais, né? Aí, no caso, eu boto o acesso ele tem que ser, o acesso que é www, ou eu posso colocar só o DOI dele lá, o que ele coloca. Porque eu vi alguns que eles colocam, né? O DOI do Pronto. documento. O DOI é informação complementar, né? O DOI é informação complementar, ele não é algo exigido, né? Eu botei o DOI, beleza, é informação complementar, certo? Mas o exigido se for um site, é colocar www, o endereço do site, o endereço eletrônico. Isso quer dizer o quê? Disponível em 2 pontos. Isso é exigido, tem que ter. Você pegou o site, tem que ter. Certo? Hoje em dia se trabalha muito mais com isso. E quando você acessou? Acessado em 2 pontos. Isso é o exigido. Aí, eu botei o DOI, é informação complementar. Né? Não é Pronto, exigido. pronto, Botou, beleza. Não está pronto. errado. Se Eu não tava, botou, também não está errado. entendi, porque eu tava depois revisando se todos os links que eu coloquei tava abrindo, né? Por exemplo, teve um link que eu coloquei que eu tinha pego, tipo já vindo do periódico, pegando, entrando no café, entrando em outra plataforma. E aí, tipo assim, quando eu abri, ele não foi de imediato. Aí depois que eu peguei o título, pesquisei lá, eu achei. Aí no caso, eu acho que eu vou colocar esse que eu consegui abrir, né? Direto, Direto. Porque Exatamente. alguns que eu tava vendo, tá lá, tá ok, existe a referência, mas na hora que eu clicava, não tava levando direto. Então tá errado. Tem que ser o endereço eletrônico que dá direto a referência. Viu? Professor, Por isso que é importante, viu, já só um minutinho, Eduardo. Por isso que é importante colocar quando é que foi acessado. Que às vezes tem exatamente essa mudança. Pode ser que o endereço antigamente era aquele. E aí houve uma mudança com o tempo. Pois é, não, o acesso eu coloquei, eu coloquei os acessos. Aí, como eu tô lhe dizendo, porque, por exemplo, eu tentei abrir e quando eu abri com acesso lá pelo periódico, colocando café e tal, da universidade e tudo. Quando eu tentei abrir, ele me jogou direto, aí eu mostro como se eu não tivesse acesso. Aí, quando eu abri lá o periódico e fui verificar, aí eu consegui encontrar lá, pescar justamente o artigo que eu tinha colocado. Pronto, é esse endereço aí que você vai colocar, que vai direto. Pronto, pronto. Pois não, Eduardo? mestre, uma dúvida. A, dentro da própria pergunta que o Jailson fez lá nas referências. Os títulos das referências, porque, por exemplo, eu tenho muitos conteúdos que são americanos, né? É para colocar em itálico ou normal? Normal. Normal, né? Normal. O itálico só serve para dentro do texto. Do texto. Dentro do texto. A referência não. Você vai botar do jeito que é o original. Eu traduzi. Não, não pode.
Tem que ser exatamente o original. Alright. Certo? Valeu, mestre. Só coloca itálico dentro do texto. Exatamente por quê? Porque é uma palavra estrangeira, né? Não é do nossa língua nativa. E aí você está lendo, aí você tem que entender que ali é uma palavra estrangeira, né? Para a pessoa que está lendo ou os demais. Mas na referência é o original, certo? Ok? Mais perguntas, pessoal? Vamos lá, mais perguntas? Pois bem, então as apresentações aí que eu me refiro, né, que são exatamente esses elementos de figura e a apresentação também para a plateia, né, é interessante que você direcione, né, deixe o mais resumido possível essas apresentações e, de preferência, né, você utilize vamos dizer assim, né, linguagem de imagem, né, linguagem virtual, visuais, né? Por que linguagem visuais? Porque leitura visual, né, para a plateia, né, é muito mais fácil do que tentar ficar lendo, certo? Então, essas apresentações, a importância dela é exatamente essa parte visual. Tabela, gráficos, né, figuras, certo? E você abordar em cima dessas imagens, certo? Isso em termos de apresentação, é muito melhor, né? E recurso também, certo? Você consegue ter um recurso muito mais apresentável. Professor, o detalhe da apresentação também tem a questão do tempo, né? O tempo é primordial, né, no caso. Né? Eu tenho que me adequar àquele tempo, né? Porque Exato. não adianta eu botar um monte de imagem se eu não conseguir explicar, né? Eu tenho que botar o que eu consigo explicar, né, ali no momento, naquele tempo. Pronto. Outra coisa importante, já eu trouxe uma coisa importante. Por exemplo, às vezes a gente quer copiar do jeito que foi feito o trabalho escrito, né? Meu trabalho escrito está aqui, eu vou botar tudo na minha apresentação, né? E aí, o que é importante botar tudo na apresentação? O que é mais importante do seu trabalho? Os seus resultados, né? O mais importante do seu trabalho é os seus resultados. Então, o seu resultado é o mais importante. E a metodologia, como você alcançou ele, né? Então, você pode perder um tempo maior na metodologia e nos seus resultados, né? Dar um tempo maior para ele. Introdução, né? Referencial teórico, né? Conclusão, você não precisa perder muito tempo aí. Agora, na metodologia dos resultados, você pode perder muito tempo, né? Exatamente para poder a pessoa que está acompanhando, ela entenda, né, o que é que você fez, né? E por que o seu trabalho é importante, que é os seus resultados que você vai dar maior ênfase. Agora, a introdução, você pode só pincelar, né, que a gente chama de pincelar a introdução, pincelar referencial teórico, né? Conclusão também, só pincelar, foi importante por causa disso, disso, disso. Não enrolar muito, né? Já porque o tempo é essencial, né? E o tempo é em torno de 30 minutos, né? De 20 a 30 minutos. Certo? Ok, professor. Pronto. Acho que é o que eu tinha em mente, era isso, né? Se tiver mais alguma pergunta que eu possa aí me lembrar e passar para vocês, né? Professor, Oi. eu acho que o tempo é de 5 a 8 minutos. Não, no caso do evento, beleza, eu estou me referindo lá no TCC já, eu estou lá na frente já. No TCC, No graças a Deus que é TCC. 30 minutos. No caso aí vamos lá, então vamos para algo que está mais perto, né? No caso aí é de 5 a 8 minutos. Então, aí eu reforço, né? Vocês vão só pincelar só a introdução, né? Só para deixar contextualizada lá, não vão perder muito tempo com isso. Também não vão perder muito tempo com referencial teórico, certo? Agora vocês vão perder muito tempo com como é que foi a metodologia do trabalho de vocês e o resultado. O mais importante do trabalho de vocês é o resultado. Então é com o resultado que vocês vão perder tempo, né? Se é 5 minutos, vão perder no mínimo 3 minutos aí, nos resultados de vocês, certo? E aí o demais vamos pincelar, né? Vão perder 1 minuto com a metodologia e o resto vamos pincelar, se for 5 minutos, certo? Pois é, professor. Eu vi até que, no caso, para essa apresentação que vai ser agora, que é da semana, vai ser mesmo aquele template, né?
aquele template, o template que único, tipo banner, já né? foi compartilhado aí, né? Isso. Aí, no caso, ele... Era o que eu estava imaginando. Eu estava pensando na introdução, uma única frase, uma frase só para chamar um pouquinho a atenção, uma frase de objetivo, um pouco mais detalhada da metodologia, sei lá, um quadro, uma imagem que mostre todo o passo a passo, depois o resultado, né? Alguns resultados que eu bonitinho, uma frase de conclusão, porque, como o Mino disse, né? O tempo é pouco e tem que ficar uma coisa que o pessoal consiga ver, porque o que eu senti a última vez que eu apresentei, o ano passado, foi isso, porque acabou ficando. No computador ficou belíssimo, mas quando jogou na parede lá, jogou lá ficou uma coisa assim que o pessoal não conseguia E nem acompanhar. Não nem consegue nem acompanhar, acompanhar. nem acompanhar. Aí é um conselho que eu dou. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com imagem, né? Se você tem uma metodologia, trabalhe com fluxograma. Né? Um fluxogramazinho só com as palavras top, né? Esse, faz feito isso. Pronto. Aí, porque quando eu mostrar lá o fluxograma, você já sabe, foi você que fez. Ninguém tem mais domínio do que você, do assunto, porque você que trabalhou, e você vai saber muito explanar através da imagem. E a plateia vai conseguir acompanhar. Né? Isso, fluxogramas para metodologia, né? E para o resultado, tabela e gráfico. Não tem para onde correr. Né? Tabela e gráfico. Às vezes você escreve bem direitinho lá os resultados, né? Fulaninho, fala isso. Só que quando for apresentar, quem está lá na plateia não consegue acompanhar a leitura, né? Aí não, no gráfico não. Esse é o resultado, esse é esse, aí consegue acompanhar. Pronto, essa é a minha ideia. Eu estava pensando justamente nesse formato de fazer assim também. Colocar o mínimo, porque assim, foi o que eu percebi, o que eu vi que no passado eu podia ter melhorado. Algumas partes de desenvolvimento eu escrevi que coisa que não tinha tanta necessidade. Acabei me prendi em uma parte, quando eu cheguei no final já estava estourando o horário e tive que correr, né? Por isso, Jailson, aí, ó, exatamente, a gente aprende muito mais com erro do que com acerto. Então, você viu uma falha de um semestre passado, né, de um trabalho que você desenvolveu e apresentou, né, e aí você já vai fazer as melhorias, né? E aí, essa ideia de apresentar na semana é exatamente isso, para fazer as melhorias que vão quando você for para algo valendo. Que é o algo valendo? Lá na banca de TCC. Aí lá é valendo, né? E aí depois, estando lá, não tem como corrigir, né? E aí porque a sua nota vai estar lá presente, né? No caso aí do evento, não. Né? Por isso que é importante apresentar no evento, exatamente para fazer as melhorias. Lá, quando estiver valendo, né? Treino é treino, jogo é jogo. Isso é verdade, professor, porque aí a gente, eu digo assim pro pessoal, porque na hora que a gente está apresentando, a gente vê a reação. E a gente já percebe se a gente está falando uma coisa que está gerando já uma dúvida, ou se está gerando pode gerar algum comentário que a gente não esperava e se prepara para a próxima, né? Para poder tentar Exatamente. responder, ou então adequar, antes como o senhor diz, da sabatina final. Exatamente. Porque assim, como eu sei que é ruim, a gente tem vergonha, né? Tá ali tá exposto ali, né? Pessoal, mas é um momento que a gente tem de melhorar, né? É um momento que a gente tem de fazer as melhorias, né? E o seguinte, como o trabalho escrito, se a gente for ler uma vez, a gente quer mexer, se a gente ler outra, a gente quer mexer, sempre a gente vai querer estar modificando, sempre. E lá na apresentação, como a gente está lá na plateia, vê as reações das pessoas, né? Então a gente, então vou melhorar aqui, vou diminuir essa palavra, vou botar outra, vou mexer esse gráfico aqui, botar outra cor, né? Exatamente fazendo essa melhoria para vendo o outro lado, né? Vendo exatamente as pessoas que estão apresentando, vamos, avaliando ali a sua apresentação, tá? Foi Mas bem, essa aula galera. foi muito importante, viu? Foi bem, galera. Então, era basicamente isso aí, né? Se tiver mais perguntas para a gente possa relacionar com essas apresentações, Ela né? vai estar E disponível quando? o quê? Essa aula vai estar disponível quando pra gente?
Pronto, quando tiver aqui, quando ficar aqui à disposição, né, a gravação eu já coloco lá, tá? E em relação ao material, pronto, voltando novamente, em relação ao material escrito de vocês, eu não li todos, né? E aí, quando eu ler todo mundo, eu vou fazer aqui um pequeno relatório de cada um, e aí eu vou descrever, do jeito que eu fiz aqui, eu vou descrever também, ó, esse trabalho aqui poderia melhorar isso, isso e isso, de acordo com minha visão, claro, né? De acordo com o que eu posso contribuir, né? No trabalho escrito. Eu também vou trazer essas minhas observações. Tá ok? Ok, professor, e até é bom esse seu ponto assim, de vista, porque assim, eu tô fazendo, o professor, no caso, meu orientador que tá também, nós estamos acreditando que tá no. E sempre é bom ter uma opinião de quem não tá no meio da conversa, porque é aí que a gente pode crescer o trabalho. Exatamente, né? Quem está fora do quadrado, né, meu amigo, aí consegue visualizar de outra maneira. Não, isso não quer dizer que está certo naquela visão, mas é uma forma de encaixar, né, o trabalho. Tanto é que é o seguinte, a banca ela é composta de 3 pessoas, né? Por que 3? Porque uma tem uma visão, outra tem outra visão e outra tem outra totalmente diferente, né? Então, a ideia da composição, né, de banca é exatamente ter visões distintas. E aí, cada visão não quer dizer que o outro está errado, o outro está errado, é visões totalmente complementares, né? Pelo menos, eu gosto assim, de ter alguém que não, assim, que não entenda nada do trabalho, que dê uma olhadinha para dizer assim, já eu entendi a tua metodologia, entendi o que foi que tu fez. Porque se disser assim, não entendi nada, não, pô, então eu não escrevi o. A ideia é a gente entender para qualquer pessoa consiga entender, não precisa ser um gênio, né? Mas que consiga ver o que foi que eu fiz. Exatamente. Porque assim, a ideia de qualquer trabalho, né, ainda mais trabalho acadêmico, é que a pessoa que venha ler, claro, tem que ter uma instrução, pelo menos ele não é totalmente leigo, né, daquele assunto, né, já porque ele está e aí tem que ter as palavras técnicas, né, isso não pode fugir dela, mas que possa, né, a pessoa que está iniciando naquele assunto, ele possa entender o que está sendo passado, né? Essa é a informação. Pois bem, galera, então era por isso que eu tinha para né, para a data de hoje, né? Se tiver algumas informações aí, estou aqui para ajudar, certo? Estou aqui para contribuir no trabalho de vocês, tá bom? E aí, na sexta-feira, Deus quiser, eu espero que tenha lido, né, os trabalhos que quem me enviou, e aí eu trazer aqui minhas observações, tá bom? Professor, Oi. Boa noite, mestre. Boa noite, até mais, Eduardo. quando é que vai ser as apresentações com a banca? Não, da banca sim, eu botei um calendário aqui, um calendário previsto, né? Deixa eu ver aqui. É lá para o final de junho, né? É lá para o final de junho, certo? Mas aí quem vai definir a banca propriamente dita é seu orientador, certo? Não será eu. Então a gente só determinou umas datas aqui específicas, né? Lá para final de junho, certo? Tá bom. Aí, professor, o senhor vai avaliar, no caso, cada etapa que a gente vai passando para o desenvolvimento do trabalho, né? O trabalho escrito, eu vou avaliar. Basicamente da disciplina, né? Dar essa assistência e avaliar o andamento do trabalho, né? Exatamente. E eu até tinha colocado no meu cronograma, né, trabalhar uma simulação, né? E essa simulação vai acontecer, claro, né? Não todo mundo, né? Eu fazer um simulado de uma banca, né? Mas o simulado de uma banca seria exatamente a ideia da pessoa apresentar, né? E aí quem for apresentar no evento não precisa mais, porque já está simulando, né? Essa banca, né? E aí já está expondo seu trabalho, certo? Foi bem, galera. Então, um abraço. Né? Então, até sexta-feira, tá certo? Até mais, professor. Boa noite.